Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo no nosso canal e vamos trazer aí, né, reagir a informações do Flamengo. O Flamengo perdeu dentro de casa para o São Paulo, primeira partida na Copa do Brasil, e o São Paulo está muito próximo de ser demitido do Flamengo. Na verdade, ele já sabe que não vai ficar no Flamengo. A questão é quando que isso vai acontecer. E isso pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã, pode acontecer domingo, se o Flamengo perder, certamente, né? E aí nós veremos aí o que a imprensa traz de novas informações sobre essa situação, né? O Flamengo, esse ano foi um fiasco, perdeu muitos títulos, e o único título que o Flamengo estaria muito próximo de vencer, né, que era a Copa do Brasil, parece que ficou muito mais distante, porque a decisão vai ser no Morumbi, na casa do São Paulo, onde é muito forte o clube paulista. Então, deixamos aqui os créditos para os donos da bola da RJ, deixamos também os créditos para a SBT Esportes e também para a ESPN. Pedimos a você que deixe seu like, se inscreva e ative o sino para você não perder nenhuma novidade aqui no nosso canal que trazemos, né, diariamente. Então, vamos para o vídeo. De Dorival, tão bonzinho, aquele meu narigudo favorito lá, o... Como é que chama? Novado não, porque o Dorival é bonzinho. E o Sampa teve uma foto ontem, tirando que ele deu bico na grade, uma foto na parada técnica pra água. O Dorival com aquele tablet lá, todo mundo olhando aqui. O do Flamengo, Atisson, o mestre dos magos lá, o Sampaoli de costas, e os jogadores ali. Ou seja, a parada técnica não foi técnica, foi só pra água mesmo, como faz o... Pra hidratar. O Daronco. Rapaz, ontem eu vi tanta gente chateada com o Sampaoli. Eu nunca faço vídeo pós-jogo com esses moleques. Os moleques gostam de analisar. Aí, vou fazer um. Botei na minha camisa nova do Mundo GV e fiz, rapaz, o povo escreveu um texto desse tamanho, domingo à noite. Por isso que eu tomo Tchuguera, tio. Tá certo. Tava zero, só água com gás e limão. Aí você se solta mais, pô. Ah, tomei uma e ninguém, como diz Adriano Imperador, ninguém toma uma só, né? É, rapaz. Aí fui pro negócio de meia dúzia de 7, meia dúzia de 8. É, rapaz. Tem uma amiga minha, Vera Ferrari, jogou rolo de macarrão na televisão. Ah, é? Tava fazendo lá um... Aqui, ó. Pá, é que ela tem muita. Aí quebrou a televisão. Televisão de 70 polegadas da cozinha dela. Aí Wander falou assim, o marido dela, que isso, Vera? Ela, eu não aguento mais o Sampaoli. É isso, pô. O povo não aguenta mais agora. Precisamos falar de campo e bola. Vamos analisar, Bigode. Você que é do Scouts, você que é da Premier League, com a sua blusa de linho, sei lá o que é esse, cotelê. Primeiro tempo, 3 atacantes. Gol, Neto. 3 atacantes. Não deu um chute no gol. Getúlio. Dormir, pô. Atisson, o que nós falamos aqui sentado nesse banco na semana passada, quando surgiu a informação de que ele entraria com 3 atacantes, na verdade que ele jogaria contra o Atlético Paranaense com 2 atacantes, com Gabigol e Pedro juntos, mas que o Gabigol seria o jogador aberto pelo lado direito. Não vai dar certo. Quem acompanha o Flamengo... Vocês falaram mesmo. A verdade é, quem acompanha o Flamengo desde 2019, e acompanha bastante, essa pessoa, ela entende, ela sabe quando o Flamengo vai bem, ela sabe quando o Flamengo vai mal. E não precisa ser especialista, é só você acompanhar os jogos. E isso é algo que a gente faz. Para a gente chegar aqui e falar que se o Flamengo entrar no 4-3-3, com o Gabigol aberto pelo lado direito, tendo que voltar para ajudar o Wesley na marcação, que isso não vai acontecer, não é porque a gente, é anti, não sei o que, Gabigol. Não é isso. É porque a gente enxerga o jogo. E o jogo fica muito explícito quando o Gabigol está jogando aberto pelo lado. O lado direito do Flamengo, naturalmente, já é um lado um pouco mais exposto pelo que tem o Wesley de atacar. Ele tem essa característica de chegar à linha de fundo, de atacar o espaço. Ele faz isso, sempre fez. Agora, quando você tem esse jogador na lateral direita e você tem um atacante pelo lado direito que não faz essa recomposição, óbvio que vai ter espaço. É óbvio que vai ter espaço. Não precisa ser nenhum gênio da lâmpada para saber isso. O gol de São Paulo sai por onde? Lado direito da zaga do Flamengo, lado esquerdo do ataque do São Paulo. Se a gente parar para observar, olha quanto tempo teve o Caio Paulista quando o jogador, que agora não lembro quem foi, não sei se foi o Rafinha, mas quando ele vira o jogo está todo lá do lado direito do São Paulo, o jogador vira o jogo para o Caio Paulista do lado esquerdo. Ele tem quase que o Maracanã inteiro para ele correr. Foi o Wellington Rato. O Wellington Rato que virou essa bola.
E aí o Caio Paulista vai com a maior tranquilidade do mundo, carrega, prende o Wesley com ele, aí o Wesley sai do lado direito, e o que o Nestor faz muito bem? Ele ocupa esse lado deixado pelo Wesley. Ele recebe a bola com muita calma, com muita tranquilidade, levanta a cabeça e faz o cruzamento para o Calleri. Esse é um ponto do erro do lado direito do Flamengo. Agora, o nosso querido Ayrton Lucas não pode se jogar dessa maneira. Eu nunca vi disso na minha vida, tio. Ele parece um papel. Não, e tem VAR hoje, olha aí. Pô, isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. E assim, se abdicar de lutar no lance... E assim, eu sou fãzão do moleque, hein? O moleque é bom de bola, foi convocado agora. E mesmo que o Daronco desce, você vai pro VAR... Um absurdo não tem nem o mais clubista, nem o Clebão, que ama o Flamengo pra caramba, ia conseguir ver falta nesse lance. O primeiro erro, a gente vai chegar lá. E a gente aprende, Atirson, desde criança, que ali você tem que estar entre o atacante e o gol. Cobertura em diagonal, que é essa que o lateral faz do balanço, você tem que estar na frente entre o cara e o dele. gol. Ou na frente dele, no caso, é? Você tem que estar na frente dele, a bola está do lado direito, né, do lado esquerdo do São Paulo, do lado direito do Flamengo, você tem que estar exatamente na frente do atacante para que ele não tenha essa facilidade. Você, né? Porque se ele estiver aqui na frente, ele vai antecipar e vai fazer. Foi o que aconteceu. Ele viu que já não dava mais para ele pegar, porque ele estava na frente, olha lá. Ele tomou ali, viu que não dava mais para acompanhar e tentou simular ali uma falta. E hoje com VAR e tudo, não tinha como ser. Lógico que o cruzamento foi muito bom. No meu ponto de vista, o Matheus Cunha, ele tentou sair, mas quando ele viu que a bola foi muito bem cruzada, não dava tempo dele sair. E aí ele tentou voltar, só que ele perdeu noção do espaço, da onde ele estava. E aí não conseguiu crescer para cima do Calleri. Algumas posturas, né? Essa do que o Amanda está falando, a gente já tinha chamado a atenção exatamente sobre o lado direito defensivamente, na organização defensiva. Que quem faria essa cobertura? Porque o Wesley é muito bom na ofensiva, mas com dois jogadores jogando próximo ali do São Paulo, que é o Nestor, e o Caio Paulista, que é muito forte fisicamente, trouxe essa dificuldade, não deixando ele apoiar. E ele não apoiando, ele teve o quê? Dificuldade na recomposição defensiva, porque o Vitor Hugo, que deveria estar fazendo aquela função ali, cobrindo o Gabigol, porque o Gabigol não vinha acompanhando, você tinha já inferioridade numérica. E aí você acaba trazendo isso. Ó, você vê o Vitor Hugo chegando atrasado, e aí a bola aberta, um belo cruzamento. O Flamengo teve alguns aspectos nessa escolha errada, porque o Flamengo não conseguia, porque a gente falou que faltava muito a criatividade. O Flamengo com a posse de bola, quem é que vai botar os jogadores na cara do gol? Só teve uma jogada rápida que foi do Bruno Henrique ali, tirando da defesa, naquela quebra de linhas, e aí ele mesmo se colocando na frente para fazer o passe lá, essa jogada aí. Quebra de linha, saiu, velocidade, ele é ainda mais rápido ainda que o Ayrton Lucas, consegue chegar na frente. Para mim, ele tinha que finalizar na diagonal para dificultar ali o Rafael, mas ele viu o Gabi também a escolha, né? Ele mas não pegou jeito. mal no pé dele, não? Pegou no ossinho do tornozelo? Eu acho não foi rápido a bola? Acho que pegou, mas eu acho que ele poderia dar aquele chute cruzado, que aí se o goleiro rebate, o Gabigol estaria ali também. Então, assim, foi o grande momento do Flamengo no primeiro tempo. O Flamengo viu o São Paulo jogar. O São Paulo entrou esperando qual seria a atitude do Flamengo, mas o Flamengo não conseguiu ficar com a posse de bola, time nervoso, a bola queimava no pé dos jogadores, perdendo bolas fáceis. E aí o São Paulo foi o quê? Crescendo. Foi ganhando confiança, o lado esquerdo funcionando muito bem do São Paulo, e aí o Alisson muito bem na partida, quebrando as linhas no corredor central, os três homens do meio não conseguindo fazer aquela marcação. Quando o Flamengo tentava pressionar lá em cima, chegava atrasado, e aí já conseguia sair com facilidade, e aí o Flamengo ficou espaçado. O Flamengo realmente não teve a postura de um jogo de decisão. Para jogar no Flamengo já tem que ter aquele tesão a mais, aquela vontade a mais, para você jogar e demonstrar para o torcedor realmente que você está ali, mesmo não tecnicamente tão bem, mas você está entregando o seu máximo. E o Flamengo viu o São Paulo jogar o tempo todo. E aí o segundo tempo, 10 minutos do segundo tempo, o Flamengo ainda teve intensidade depois que o Everton Ribeiro entrou, mas não criou nada ofensivamente. E aí o São Paulo foi ali, baixou suas linhas, esperou o tempo passar, foi gastando tempo, até que o resultado final foi 1-0 para o São Paulo. Eles querem espaço, eu escalo os cobras. Não dá para eles, eu saco. Eu tenho aqui Pedro, Gabriel, o Bruno machucado, vou escalar os 4. Como é que eu faço aqui para impactar o menos possível e deixar eles confortáveis? Então, o Dorival ele vai se moldando a uma temporada que é complicada, a um ambiente que é sempre muito complicado do Flamengo, e ele foi entendendo o que era a temporada, ele foi entregando resultado, a confiança. O São Paulo ele chega para começar um trabalho dele do zero.
E é complicado, o trabalho não anda, ele não muda as convicções, ele não entende o ambiente que ele está, ele não cede a algumas convicções. Mas você tem que entender também que quem contratou isso sabia que o São Paulo é assim, que ele não vai ceder em convicções, tropeçando, perdendo, sendo eliminado. Então, assim, o problema é muito maior do que a gente virar aqui agora e falar o São Paulo escalou um time 100 meses, explica ontem, mas não explica o processo todo do trabalho, como se fizer, catastrófico. Sobre diretoria. Então, assim, precisa entender por que o São Paulo está ali, por que o trabalho é tão ruim e por que não conseguiram mudar isso no meio desse ano e conseguiram no ano passado. Porque ano passado foram atrás de um cara que está acostumado com essa loucura do futebol brasileiro, sabe chegar no meio da temporada, olhar e falar como é que eu agito essa mesa aqui sem derrubar tantos copos. Esse ano pegaram e falaram, vai chegar o treinador que vai tirar os copos assim na mão e vai reinventar o desenho da mesa. Você sabe quando você está em contratar isso? Você não sabe. O problema do Flamengo é maior. O problema do Flamengo vai ser uma ignorância absoluta não saber isso que o São Paulo é isso. Mas é muita ignorância não saber que o cara é isso. Aí vai chegar o Zé Elisa ano que vem. Mas o Conselhinho vai estar lá, o Marcos Braz vai estar lá, o Landim vai estar lá, os Cobras vão estar lá, o Gabriel sem jogar nada vai estar lá. Então, tipo assim, não adianta você achar que eu vou sacar o São Paulo que não deu nada, a culpa da perda do título é de São Paulo. Também. Mas a culpa também é do jogador. Então, a culpa também é da diretoria. Entra nessa questão da diretoria. Ficamos o grande vilão. Calma com essa culpa. Negócio, você vai virar membro de novo. Você vai virar membro de novo. Calma. Aliás, comemoramos um ano do Tem Culpa recentemente. Isso. Estaremos, na semana que vem ou na outra, estaremos de volta ao palco do Tem Culpa. Estaremos de volta semana que vem. Semana que vem. Não vai ter pra ninguém. Semana que vem estaremos de volta ao palco do Tem Culpa. E nós não vamos cantar parabéns. Vamos comemorar. Nós não vamos cantar parabéns a você, vamos cantar Tem Culpa, lá, lá. E aí vai pra comemorar um ano do Tem Culpa. Sabe essa questão do Tem Culpa? O Marcos Braz é algo que me chama muito a atenção. Porque ele é um gestor do ambiente. Aqui o Zé conviveu muito com o vestiário, sabe como é que é o dia a dia. Nada no futebol é do dia pra noite, quando o assunto é relacionamento, de eu cheguei, vou dar um murro no Zé, do nada. Não. A coisa vai indo. Para mim, o capítulo murro do preparador beira o absurdo. Por que o Marcos Braz ainda continuou como gestor, se ele era o gestor do ambiente? E chegou nesse capítulo do murro. Porque o Pedro já estava reclamando, o preparador lá. Posso te dar Zé... Posso te dar uma visão como ex-jogador de dentro do vestiário. Eu já falei isso aqui acho que duas. Ontem eu falei a mesma coisa e volto a repetir. Você, como um diretor, você tem uma determinada postura. Você tem que ter uma determinada postura dentro de um vestiário. Porque senão você não vai ser respeitado. Não será respeitado. Já é difícil, porque o jogador já se acha dono do clube. Eu vi você jogador falando isso ontem, é bom. Entendeu? Já. Agora, quando você é um vice-presidente de clube, ou seja, você está abaixo do presidente, você é vice-presidente, você não pode vir a público, ou chegar no vestiário, lá dentro, num momento de festa. Para aí. Real Madrid, pode esperar, a tua hora vai chegar. Fazer o que o Braz fez. Porque você perde o respeito total. Total. Se vocês lembrarem, como foi a cara do Davi Luiz? Nossa, ficou constrangido. E teve, acho que o Felipe também, ou teve outros jogadores também. Eles falam, não, eles tentam dar uma segurada. Entendeu, sabe? E aí o que acontece? Quando você vai tentar conversar, você não tem mais como conversar, porque os jogadores não vão mais te respeitar. Por que o Braz quase saiu na porrada com o Gabigol? Porque o Gabigol, para cobrar do Braz, não falou assim, ô Braz, o buraco tá ruim, caramba. O Gabigol deve ter falado várias coisas, porque já não existe mais o respeito. Entendeu? Esse respeito de troca de ideias entre diretor, jogador, entre vice-presidente e jogador, isso aí já não existe mais. Porque não dá para você ser boleirão, né? A palavra que os jogadores usam dentro do vestiário. É diretor boleirão, cara que gosta de aparecer, gosta de fazer isso. Não dá mais. Você não pode ser assim, ainda mais no Flamengo, ganhando títulos, com jogadores experientes, jogadores mais velhos, os cobras, né, que a gente fala que são os caras que ganharam e você ganha uma certa força. Porque o jogador de futebol, quando fica muito tempo dentro de um clube e atinge um certo status, aí serve para todo mundo, não é só para o Gabigol, não, para todos que eu vou falar. O jogador acha que é dono do clube. Entendeu? O jogador acha que é dono do clube e o jogador não é. Então, se você não tiver uma postura de respeito, de poder saber se colocar, o jogador vai te respeitar. Só que agora, quem vai respeitar o Marcos Braz? Marcos Braz, peraí, dá licença, você um ano atrás estava gritando do Real Madrid vai esperar e olha o que você fez. Você tirou o Dorival Júnior e colocou o Vitor Pereira. Olha, Marcos Braz, dá licença. É assim que funciona. A cabeça do jogador é dessa forma.
Então, assim, por isso que Gabigol brigou, por isso que tiraram, por isso que teve a confusão com o preparador físico, entendeu? Porque não existe mais esse respeito, não existe mais esse controle. Entendeu? Não existe. Não existe uma unidade de controle. E essa é a equação desastrosa do Flamengo. Sim. Chega numa final... Sim, mas aí eu pergunto, o Marcos Braz garantiu o Sampaoli, né? Temos até o trecho aí para mostrar. Marcos Braz, mas eu pergunto, o Marcos Braz, vou perguntar para o Pedro que tem mais informações e tem fontes. Fontes, né? Tem fontes. O Marcos Braz está todos os dias lá para lidar com o Sampaoli? Nos treinamentos, no entrar e não falar bom dia, gerir ali, entender o que está se passando no dia a dia entre treinador, comissão e jogadores? Ele está todo dia? Para ele é tranquilo, porque ele aparece no jogo, aparece uma vez ou outra, ele até frequenta o ambiente diariamente, o que em tese até denota que tem algo errado, porque numa estrutura que deveria ser profissional, o departamento não necessariamente depende da presença do vice-presidente todo dia. Inclusive, é o debate sobre o que você faz, você é vereador ou você está dentro do vestiário. Recentemente, inclusive, um dia de muita crise, soco para lá, soco para cá, no dia seguinte ele estava presidindo uma sessão na Câmara. O que eu acho que é pior aí, Zé, é que, tipo assim, se o Flamengo escolheu que o poder do departamento de futebol é centralizado na figura do Braz, e ele às vezes divide ali com o Spindler uma coisa de negociação outra, só que e o Flamengo fez questão, né, valorizar, era gelo do sangue, é o pai do vestiário, ninguém segura um vestiário. Isso aí é bom que algumas narrativas vão sendo derrubadas e algumas verdades vão vindo à tona. Não há uma unidade de comando. Sim. E aí acontece uma cena como a de sexta-feira, relatada pelos colegas que acompanham o dia a dia. O grande problema do departamento de futebol do Flamengo hoje é que o Sampaoli não tem diálogo com a direção de futebol do dia a dia do Flamengo. Fala direto com o presidente. Que são os supervisores, gerentes, né? O Fabinho, o Soldado e o Juan, o diretor Bruno Spindel e o vice-presidente Marcos Braz. É o constrangimento que eles nem dirigem a palavra. O Sampaoli não dirige a palavra a ele. Ele tem o Andreata, lá o Gabriel Andreata, e ele fala diretamente com o Landim. É o constrangimento. O Landim vai ao CT, se reúne com o Sampaoli, fecha a porta. Porque o grupo se uniu. Eu particularmente vejo pouco problema. Acho muito pior quando o Sampaoli vai, recebe o Landim no CT, ambos conversam e é o único canal de diálogo que o Sampaoli tem dentro do clube. Então você mostra que a unidade de comando. E aí o jogador está olhando. Meu irmão, o vice-presidente não consegue falar com o treinador. Sim. O Spindler não fala com o treinador. O Gabigol, o Marco Braz está com uma garrafa de isotônico na parede porque queria tacar no Gabigol. Os dois quase chegaram a via de fato. Separaram. Quem está ali dentro está sentindo que esse ambiente é pesado, que não tem comando. E a verdade é essa, não tem comando no ambiente do departamento de futebol do Flamengo. E é o que você falou, é só cobra criada. Eu vou respeitar esse cara. O cara não bota ordem na casa, tem que vir um Landim aqui para falar com o Sampaoli, porque ele não consegue falar com o Sampaoli. O Sampaoli ignora o comando do futebol do Flamengo. Então, assim, esse ambiente está contaminado. Uma vantagem do São Paulo, pode o Bruno arrancar com uma bola, entrar, o jogo está apenas. Pode, pela qualidade. De novo, a individualidade agora, resolvendo, né? Não é por um trabalho de a mobilização eu acho muito complicada. Só que o que acontece, quando você não trabalha bem, você reduz as suas chances de ganhar e você aumenta, obviamente, a chance de você fracassar. O que está acontecendo no Flamengo é isso hoje. O Flamengo joga tudo na conta do brilhantismo dos jogadores. Porque 26 milhões de renda, gastar 200 milhões de janela, é fácil fazer futebol assim, Zé. É fácil. Hoje. Fernandinha Maia, Lucas Pedrosa, boa tarde pra vocês. Boas tardes. Eu acho que isso aqui representa exatamente o sentimento do torcedor rubro-negro depois do que Vini? aconteceu. Vamos lá, eu acho que tá tudo errado no Flamengo, a preparação para esse jogo foi totalmente errada, a começar na sexta-feira, quando o elenco se reúne no auditório a portas fechadas, sem a presença do Sampaoli. Você imagina que constrangimento o Sampaoli, que o treino estava marcado para 10 horas da manhã, esperando junto com a sua comissão, lá no campo, e os jogadores reunidos no auditório. O que eles estavam conversando? Eu te falo, estavam debatendo o valor de premiação em caso de título. Nossa, que importante isso, né? Numa sexta-feira, perto de uma final da Copa do Brasil, eles preocupados com o valor de premiação na Copa do Brasil. Tudo bem, preparação errada, escalação errada também, Fernanda Maia. Mais uma, foram mais uma. 38ª escalação? Não só a escalação errada, a estratégia totalmente errada, tanto é que a gente pôde ver que o São Paulo tirou muito proveito disso no lado direito do Flamengo. A partir do momento que ele coloca o Gabigol de ponta, o Gabigol de ponta não ajuda em nada na marcação, muito menos no ataque, porque ele não é mais aquele Gabigol de outrora, que ele tinha arranque, pegava a bola e ia pra cima, ou seja, o Gabigol nulo em campo. E com isso, o São Paulo, depois o Pedrosa vai falar sobre isso, tirou proveito. O Wesley, coitado, deu a vida na marcação, mas não foi o suficiente. E o Flamengo, um abismo em campo, um deserto em campo, a gente não viu o Flamengo jogar bola. Eu vou destacar apenas dois bons jogadores aí, Fabrício Bruno e Gerson, que ao menos mostraram vontade. E a gente pôde perceber que o Dorival soube tirar proveito muito bem ao marcar
o Bruno Henrique, que seria a única peça ali do Flamengo que poderia fazer diferença nesse jogo. Falar em Dorival, o Lucas Pedrosa, onde é que o São Paulo ganhou o Flamengo? Primeiro, tendo um grande técnico. Isso é o mais importante. Um técnico que conseguiu, pra mim, ser o craque do jogo. Porque ele mata o Bruno Henrique com a escolha do Rafinha. E a gente comentou aqui sobre o Bruno Henrique e o JP. O Rafinha é muito melhor jogador do que o JP. Isso é um jogador para marcar o Bruno Henrique. E foi ali que aconteceu. Por quê? Hoje, como o Flamengo é um time muito intuitivo e muito bagunçado, ele precisa da individualidade dos seus atletas. O Gabigol em um dia terrível. O Pedro, facilmente marcado pelo Lucas Beraldo, que é um zagueiro que tem potencial para jogar na Europa e na seleção brasileira. Joga demais esse moleque do São Paulo. E pelo Arboleda. Na direita, o Bruno Henrique também foi anulado. Muito também porque o senhor Alisson, que aí a gente fala sobre inventividade, Fernanda. Melhor em campo pra mim, o melhor em campo foi o Alisson. Sabe o que o Alisson é? Ponta. Ele começou a carreira como um ponta. E ontem ele jogou mais uma vez de segundo volante, que é uma coisa que o Dorival já vem implantando nessa temporada, e acabou com o jogo. A verdade é essa, ele era o dono do jogo. Ajudou também a marcar o Bruno Henrique, como também atacou muito bem por aquele lado direito. O Lucas Moura, que é um cara extremamente qualificado, jogando como meio campo, distribuiu para o São Paulo, e no final das contas, o talento do Nestor, com o oportunismo do Calleri, conseguiram dar essa vitória para o São Paulo. O São Paulo foi muito melhor do que o Flamengo durante a partida inteira, Fernanda. O Flamengo não teve o controle do jogo em momento algum. São Paulo jogou, venceu com méritos e vai para o Morumbi com uma vitória extremamente importante. Verê, 3 homens de ataque, nenhum homem de criação, assim começou o Flamengo, como você trouxe de forma com o seu drone antes mesmo da partida da bola rolar. Você não começaria com o Everton Ribeiro? O que você mudaria ali, Verê? Fernanda Maes, você mencionou aí 3 homens de ataque. Sabe quando foi a primeira finalização do Flamengo? No segundo tempo. Como pode isso? Um time que tem Bruno Henrique, Pedro e Gabigol no ataque não finaliza gol. Por quê? Porque faltou alguém ali para orientar o meio de campo, para armar o jogo. Faltou o Everton Ribeiro. Eu não acho o Everton Ribeiro o melhor momento dele com a camisa do Flamengo. Mas a partir do momento que você não tem um Arrascaeta, por que você não começa com o Everton Ribeiro? O Vitor Hugo não é esse homem de armação como o São Paulo acha que é. E assim, a gente percebe, não tem jeito, durante o jogo, na parada técnica, até vi um tweet ali mencionando isso, um torcedor, na parada técnica o São Paulo não conversa com os jogadores, o Dorival Júnior conversa com todos os jogadores. Eu nunca vi um negócio desse. É impressionante. Porque às vezes eles não conversam com todos, mas às vezes o treinador escolhe um. E porque ele precisa conversar e passa um. Fernanda, ele não fala com... como é que o treinador larga o primeiro tempo antes do apito final? Exato. Isso é um absurdo. É o retrato do que é o Flamengo. A relação hoje, São Paulo e Flamengo, sabe o que é pra mim? Todo mundo sabe que vai acabar. É igual aquele casamento, o casal que termina e continua morando debaixo do mesmo teto. É a mesma coisa. Aí eu pergunto pra você, se você sabe que o São Paulo vai sair, independentemente do título, por que você não tira logo? A única forma do Flamengo tentar conquistar o título da Copa do Brasil é tirando o Sampaoli. Por quê? Com o Sampaoli nada vai melhorar. Se você tirar o Sampaoli, ainda existe um pingo de esperança para o Flamengo melhorar, para o Flamengo fazer o feijão com arroz. Porque com o Sampaoli o Flamengo não faz o feijão com arroz. E também eu quero mencionar o seguinte, mais uma partida terrível do Gabigol. Ah, Vene, por que você só menciona o Gabigol sendo que todo mundo jogou mal? Porque a gente espera muito mais do Gabigol. Quando você espera muito mais, a cobrança é muito maior. E o Gabigol novamente jogou muito mal. E outra, o que ele fez na saída de campo quando ele foi substituído é falta de respeito. O que ele fez? Ele não é maior que o clube. O Zico não fez isso, não é o Gabigol que vai fazer. Ele debochou dos torcedores que vaiaram dele. Ele não tem direito de fazer isso. Independentemente se ele fez 2 gols, 3 gols, 4 gols em final de Libertadores, ele não é maior que o clube, ele não é maior que o torcedor. E o torcedor ontem no Maracanã teve esse sentimento aqui, ó, que ele era um palhaço. O torcedor pagou caro no ingresso para ver essa bizarrice que foi em campo. E aí, depois do jogo, o Gabigol, que não respeitou o momento, foi lá mandar beijinho pro Dorival Júnior. Gente, tem essa imagem aí. Cadê o Big Boys? A gente tem essa imagem aí. Você até postou ela logo assim que aconteceu, né, Vene, nas suas redes sociais. Essa é a entrevista do Dorival rolando no Maracanã. Isso é super normal. Os treinadores falam depois dos jogos. E aí o Gabigol abriu a porta, esperou o Dorival dar uma olhadinha. O Dorival tava falando, ele manda um beijo e fecha a porta. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não sei se eu vejo todo o problema do mundo nessa imagem, tá? Porque, assim, é a mesma coisa que a gente tá trabalhando em emissoras diferentes. E aí você tá numa sala, eu vou lá e dou um beijo, a gente é amigo. Eu posso fazer uma pergunta? Mas eu acho que o futebol é muito momento, né, gente? Tem coisas que você pode mandar no WhatsApp. Exato. Isso aí é um teatro. Pra mim, ele quis expor o atual comandante do Flamengo. E eu vou fazer uma pergunta. Vai ser a última vez que ele vai ver o Dorival Júnior? Não. Domingo que vem eles vão se enfrentar. Sim. Eles vão se encontrar. Ele poderia fazer isso no vestiário. Ele poderia ir até o vestiário de São Paulo e encontrar e fazer isso.
E não só isso, ele ainda atrapalha o momento do Dorival Júnior dando uma coletiva para a camisa do São Dorival Paulo. ficou sem graça, É lógico, Não. porra. Só Mas vamos lembrar que essa não é a primeira vez. A gente sempre fala que o Gabigol é um cara midiático. Essa não é a primeira vez que, com uma atitude dele, sem falar nada, ele passa a mensagem. Já falamos aqui, relembramos o abraço que ele dá no Jorge Jesus, no Fla-Flu, mostrando que o Jesus ia embora. Quando ele sai lá, quando ele marca um gol, vai lá abraçar o Diego, goleiro, Diego Alves, porque estava no embrólio da renovação. Quando diziam que ele brigava com o Davi Luiz, ele foi abraçar o Davi Luiz. Ele faz muito esse movimento, para mostrar que alguma coisa não tá legal ou alguma coisa vai acontecer. Esse, pra mim, é mais um momento em que ele mostra, ele acena pra todo mundo. Eu tô fazendo isso aqui porque a gente gosta desse cara aqui, mas o cara que tá lá, a gente não gosta. Mas olha só, ninguém precisa saber que já tá visto isso. Não, isso tá nítido. Isso já tá nítido. Isso tá claro. Esse é o ponto. Eu acho o seguinte, a diretoria errou no time da demissão do Sampaoli. E assim... Mas, Vene, você que sabe tudo de Flamengo. O rubro-negro me pergunta o dia inteiro, eu encontro na rua o rubro-negro e me pergunta pro Vene Casagrande. O que falta pro Sampaoli ser mandado embora? Baita pergunta essa. Parece até que a gente combinou e a gente nem combinou dessa vez. Essa não. Mas assim, olha o que aqui, falta... você não disse do casal? O casal que tá quase terminando? Tá Não, faltando que só terminou. pegar o cara na cama com outra mulher? Não. O casal já terminou, só que eles estão morando debaixo do mesmo teto, sabe? Aquele processo de imbróglio. É Flamengo e São Paulo. O que falta? O Landim assinar. A diretoria inteira era a favor já da demissão antes mesmo desse primeiro jogo. E continua sendo a favor da demissão agora, depois desse jogo, antes do segundo jogo da final, que é no próximo domingo. Só que o Landim, ele não quer dar o braço a torcer. Por quê? Porque ele entende que pode acontecer uma reviravolta. Sejamos francos, ele não quer dar o braço a torcer. Isso é opinião, não é informação. Sabe por quê? Porque se ele demitir o São Paulo agora e o Flamengo perde o título da Copa do Brasil, o foco da reclamação vai ser em cima da diretoria. Agora, se ele perde o título com o São Paulo, o foco vai ser dividido. Diretoria, elenco e São Paulo. Entende? Isso é o meu achismo, pelo que eu entendo de bastidor. E para piorar, o Landim, ele deu um tapa na cara do torcedor, dando uma entrevista para a CNN, elogiando o trabalho de São Paulo, falando que ele está extremamente feliz. É possível. Eu postei nas redes sociais, é algo assustador. Aquilo, para mim, ele trata o torcedor como um palhaço, de fato. Porque ele está debochando do torcedor. Quanto é a multa do... Fala, o... 2 milhões de euros. Eu quero chamar a atenção mais... Então, galera, esse foi o vídeo aí, né? Momento muito complicado do Flamengo. São Paulo muito próximo de ser demitido, é verdade. E não se sabe, né? Quando que isso vai acontecer. Mas se sabe que o momento do Flamengo não é bom. Porque se perder a Copa do Brasil, né? Para imaginar, serão 7 títulos disputados pelo Flamengo e os 7 perdidos, todos, né? For contar desde o início do ano, né? Ainda com o Vitor Pereira, temos o quê? Supercopa, perdeu para o Palmeiras. Tem Mundial de Clubes que não chegou nem nas semifinais, nem na final, né? Apenas nas semis chegou, mas na final não chegou, perdeu ali na semi para o Al Hilal. Recopa, perdeu para o Independente Del Valle. Campeonato Carioca, perdeu para o Fluminense, detalhe aqui de goleada na final, né? Recebeu ali 4-1 na final, de virada. E também temos a Libertadores, onde o Flamengo chega nas oitavas, vence o Olímpia, todo mundo, né, pensando que o Flamengo poderia se aproximar ali de uma passagem para as quartas de final, para enfrentar o Fluminense. Não aconteceu, tomou uma virada de 3-1 fora de casa, também eliminado da Libertadores. E aí, o Brasileirão, o Flamengo em nenhum momento mostrou que estava disposto a brigar pelo Brasileirão, está muito distante do Botafogo. Muitos jogos que o Flamengo empata, perde, mesmo dentro de casa, fora de casa, times mais fracos assim, né? O Flamengo ainda assim não consegue vencer, perdeu para o Cuiabá, empatou com o São Paulo, empatou com o Internacional, né? E fica nisso. Muito complicada a situação. E a Copa do Brasil, que chegou na final, mas já perde a primeira partida. E se continuar dessa forma, vai ser muito difícil no domingo vencer o São Paulo, porque no Morumbi vencer o São Paulo é muito difícil. É um time muito forte, vai ter a sua torcida, muitos torcedores. E o Flamengo se distancia cada vez mais de um título de Copa do Brasil. Eu acho que, se for com o São Paulo, o Flamengo não vai vencer. Né? Em minha visão, pelo que eu entendo, dessa forma vai ser muito difícil. Pode ser que vença, pode ser, mas dessa forma, porque é só a gente usar a lógica, né? Se dentro de casa, no Maracanã, com a torcida, com apoio, o Flamengo não conseguiu render nada, será que fora de casa vai conseguir com esse treinador?
sendo que já foi exposto que os jogadores não estão contentes com o treinador, né? Os bastidores, eles não entendem porque o técnico é tão frio, não tem aquela comunicação, aquela amizade, aquela coisa que aqui no Brasil é muito comum e deveria ter. Com o São Paulo não existe, né? O relacionamento dele com os jogadores é zero, então os jogadores não gostam de nada disso. É algo muito, muito ruim e os jogadores não vão se esforçar para vencer isso. Deveriam se esforçar, deveriam, né? Recebem um salário muito grande, mas eles não vão fazer isso porque eles entendem que não tem clima para isso, né? É como se eles estivessem jogando ali, mas estivessem com um clima muito pesado e isso, de certa forma, né, acaba destruindo muita possibilidade do Flamengo vencer. Mas é isso, estaremos trazendo qualquer informação referente ao São Paulo, a demissão dele e muito mais. Deixe seu like, se inscreva, ative o sino e até o próximo vídeo.